Galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês como foi o meu rodízio de clínica médica no internato, certo? Eu já fiz um post sobre isso no Instagram, mas aqui no YouTube eu consigo dar mais detalhes e aprofundar sobre como foram essas minhas 7 semanas de internato em clínica médica. Como alguns sabem, clínica médica era ou talvez ainda seja, não sei, a residência que eu pretendo fazer, porque eu quero fazer endocrinologia, e endocrinologia tem como pré-requisito clínica médica. Sendo que eu percebi, gente, que a teoria é muito diferente da realidade. O que eu pensava que a clínica médica era é bem diferente da realidade. Assim, é apaixonante, é muito interessante e complexa, sendo que é muito cansativa também. Eu não sei se eu tô com essa disposição de fazer essa residência, justamente pela carga emocional mesmo que ela traz, certo? Você se aproxima bastante do paciente, são múltiplas doenças que você tem que estudar e tem que saber. Basicamente é o mundo, você tem que saber tudo, tudo. Se você deixar passar qualquer coisinha, possa ser que isso prejudique de fato e comprometa a vida do paciente. Então, assim, é algo bem sério. E eu vou compartilhar aqui como é que foram essas minhas 7 semanas, certo? Basicamente eu fiquei no hospital Edson Ramalho, todos os dias eu tava lá, a minha escala era a escala 12-2, ou seja, eu tinha 12 dias seguidos de estágio e 2 dias sem, então assim, era bem cansativo. Esse hospital Edson Ramalho, para você que não é aqui de uma pessoa, ele é um hospital que tem tudo, certo? Ele é completo, ele tem hemodiálise, tem todo tipo de exame que você imaginar, ele é porta aberta, então assim, chega de tudo lá. Só não é referência para AVC. AVC realmente é hospital de trauma. Mas tirando isso, tirando a parte de traumatologia, lá é muito bom. Então eu vi bastante doença renal lá, eu vi bastante nefrolitíase, bastante infecção urinária, muito mesmo. E lá é interessante porque lá tem uma equipe cirúrgica muito boa, muito forte, e aí nesses casos que precisava de cirurgia, rapidamente o paciente fazia os exames e era acompanhado pela cirurgia. A gente pedia vários pareceres de especialistas, de nefrologistas, endocrinologistas, enfim, tem muito médico lá especialista, e aí rapidamente esse paciente era manejado por diversos especialistas e tinha a sua resolução atendida, a sua cura atendida. Claro que nem todos conseguiam chegar nesse estágio, né, de cirurgia ou cura, enfim, que seja alto, né? Mas a maioria foi um acompanhamento positivo, certo? E aí lá eu tinha que chegar cedo, bem cedo. O horário de clínica médica, assim como o de cirurgia, ele exige um pouco mais que você chegue cedo, porque você tem que passar as visitas antes do médico chegar. Então, assim, não é como pediatria, por exemplo, um ambulatório, que você fica ali acompanhando, uma UPA, não. É uma enfermaria, então você tem que chegar mais cedo que o médico e rodar, passar antes dele, né? Antes, quando o médico chega, ele tem que encontrar a evolução pronta no sistema dos pacientes, tem que encontrar o paciente já passado a visita que você fez antes dele chegar, e você tem que fazer o exame físico completo no paciente também antes do médico chegar. Assim, se o médico chega às 7 horas, se o seu médico chega às 7 horas, você tem que estar lá às 5 horas da manhã, para dar tempo de você evoluir o paciente no sistema, que muitas vezes nos hospitais tem briga por computador e por impressora. No Edson Ramalho, assim, tinha pouco computador realmente, sempre estava lotado, mas acho que se fosse para esperar, eu esperava no máximo 10 minutos para usar o computador, então assim, era tranquilo. E aí, se o seu médico chegasse um pouco mais tarde, você podia chegar um pouco mais tarde. Isso aí é algo que você pode resolver com o seu preceptor, certo? Mas a maioria chega cedo. Eu chegava às 6 e pouco lá, antes das 7, com certeza, porque se chegasse depois das 7, ficava muito corrido para fazer tudo. Então, assim, foi bem proveitoso, eu aprendi muito, a minha preceptora era ótima também, uma pessoa bem humana, o atendimento dela era muito bom mesmo. Inclusive, ela é endócrino, que é justamente a especialidade que eu quero, né? Ou talvez eu não queira mais, não sei, eu tô pensando ainda. Ainda tenho um ano para decidir ou mais, né? Então, enfim, não vou me preocupar nem com isso agora. E aí, a minha médica foi excelente. Isso de ter um preceptor bom influencia muito no seu rodízio, porque já é um rodízio cansativo. Aí, se você não tiver um preceptor que não seja tão bom, é complicado, que aí fica 2 vezes mais cansativo, sabe? E assim, deu para aprender bastante coisa. Eu recomendo que você revise muito o exame físico do paciente, porque tem coisas que na clínica médica que só no exame físico para você perceber. E é bem importante assim não deixar passar uma ausculta cardíaca alterada, por exemplo.
às vezes o paciente pode já estar começando a ter alguma patologia e o exame físico já está mostrando, e aí você pode, sem querer, deixar passar, entendeu? Aí é bem importante você revisar o exame físico antes de começar a rotação de clínica médica. Também acontecia muito de eu ver algumas patologias, como pneumonia sempre tinha. Então é bom você rever antibiótico, certo? Qual antibiótico é melhor para passar? Porque muitas vezes o preceptor gosta que você adiante essa parte antes. E essa parte de antibióticos, gente, eu revisei pelo Estratégia Med. Lá tem um curso inteiro de antibióticos na parte de infectologia do extensivo deles. Quem quiser entrar para o Estratégia Med, eu tenho um cupom de desconto lá, é Laura Costa, basta usar. Aí você recebe desconto tanto no banco de questões como no extensivo ou no intensivo, enfim. E aí essa parte de antibióticos tem um curso inteiro só sobre isso, lá dentro do extensivo. Eu revisei por lá, eu vi por lá. E também essa parte de antibióticos servia muito para infecção do trato urinário, que tinha demais, infecção de pele também tinha muita, certo? Teve erisipela também bastante, sempre tinha paciente com diabetes, com hipertensão. Então tem que revisar assim os fármacos, certo? Os fármacos antihipertensivos, os antidiabéticos também, insulina também, muitos pacientes faziam uso da insulina. Enfim, clínica médica realmente é um mundo, foi bem proveitoso, mas também cansativo. Para o próximo ano, que eu vou rodar a clínica médica de novo, como é meu último ano de medicina, eu vou querer um estágio mais tranquilo, certo? Provavelmente eu não vou para o Edson de novo, porque lá é muito trabalho. E aí essa parte de ser muito trabalhoso e muito cansativo, eu vou rodar só no final do ano, já vou estar bem cansada, sabe? É complicado, eu acho que eu vou escolher um horário mais tranquilo, porque como é meu último rodízio, minha última rotação do ano, a pessoa já está muito cansada. E aí isso pesa. Então vai ser num período que eu vou estar fazendo as provas de residência, então não pode ser um estágio que seja muito carregado, sabe? A maioria dos estágios de clínica médica no internato, eles pegam o final de semana, não tem como. Enfermaria tem sábado e domingo. Enfermaria tem feriado, não existe feriado para enfermaria, o hospital sempre abre, então assim, é um estágio mais puxado mesmo, mais cansativo. Eu peguei todo tipo de doença, eu peguei nesse internato de clínica médica, e tem que ir mesmo doente, porque não pode faltar. Enfim, gente, esse foi o meu vídeo sobre o internato de clínica médica, certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Em relação à prova da minha faculdade, a prova foi facílima mesmo. Tenho amigas que fecharam a prova, acho que das minhas amigas eu fui pior, fiz 27 de 30, R3 das 30 questões, então assim, foi uma prova muito fácil, não vi reclamação de ninguém mesmo. Acho que até se eu tivesse estudado para essa prova, tinha dado certo. Foi uma prova assim, muito tranquila. O meu foi o tema A, certo? Porque tem essa divergência às vezes de tema A e tema B, um é mais fácil, um é mais difícil. O tema A foi muito fácil, realmente, até quem não estudou dava para passar com uma nota boa nessa prova. Então deixa aqui os comentários, certo? Se vocês têm alguma dúvida, e por favor, deixa o joinha também, lembre de se inscrever no canal.